por que é um slide antigo? Né? Porque os conceitos são os mesmos. Mas por que eu sei que é antigo? Por causa do símbolo do ICOMP. Que mudou. Antigamente era esse daí, ó. Está mais bonitinho. Então, hoje a gente quer conhecer alguns conceitos básicos, tá? Do que a gente vai tratar. Então, vamos falar de fundamentos, representações e terminologias do que é uma árvore. Como vocês já sabem o que é uma recursão, né? A gente pode seguir mais adiante. Por que árvores? Porque árvores são estruturas multidimensionais. Então, as estruturas anteriores que a gente estudou, né? Por exemplo, vetores, listas, pilhas, são unidimensionais, ou seja, eu acabo indo numa direção. Cada mergulho é um flash, né? Então, as estruturas anteriores, elas são estruturas unidimensionais, listas, pilhas, né? Mesmo a lista duplamente encadeada, você só consegue enxergar, né, o próximo ou o anterior. Então, se eu quiser representar coisas mais elaboradas, eu acabo não tendo essa opção. Tá? Então, por exemplo, como é que eu organizo a divisão de um livro em capítulos, seções, tópicos? Como é que eu gero uma árvore genealógica de uma pessoa? Se eu pensar só em pilha, em fila, né? Mesmo duplamente encadeada, se a pessoa tiver 3 filhos, aí como é que faz? Né? Então essa é uma questão que a gente não consegue resolver o que a gente estudou em AID1. E a gente já percebeu, tá, que em listas encadeadas, a principal objeção, ou seja, por que eu não gosto de usar listas encadeadas, seria eu só posso caminhar do atual para o próximo, ou do atual para o anterior. O pessoal do frio vai para aí. Né? E se ao invés de eu começar 2 ponteiros em cada item, ou se eu tivesse 3 ponteiros em cada item, se eu tivesse 20 ponteiros em cada item, como é que a gente resolveria? Né? Não seria muito mais tranquilo? Tá? E se eu pegasse essa lista e dissesse assim, não, eu vou começar a trabalhar com ela a partir do início, ou a partir do meio, né? Ficava muito mais interessante. Então a ideia de árvore parte desses princípios de conseguir representar hierarquias, tá? E também poder caminhar de uma maneira mais rápida dentro dos meus dados. Então, a forma mais natural de definir uma estrutura de árvore é usando recursão. Então, o conceito básico de árvores é o seguinte: ela organiza um conjunto usando hierarquia. Então, o que é uma hierarquia? A gente adequa essa ideia à ideia de família, certo? Qual a ideia de família que a gente usa?
é que eu tenho que está em cima é o pai e o filho que está embaixo. Obviamente que o filho pode vir a ser pai. Então, eu sou pai e filho ao mesmo tempo, tá? E o pai de todos é a raiz. Então, quem é a raiz? Raiz é o primeiro elemento que eu tenho na minha árvore. Então, este cara tá? É a raiz da minha árvore. Qualquer outro não é raiz, tá? E o conteúdo de um nó pode ser qualquer coisa. A gente vai usar inteiros, na maioria das vezes, tá? Para representar qualquer coisa. Sendo um inteiro, sendo que dentro dessas quaisquer coisas, eu vou ter que ter um campo que ele vai ser a chave da minha árvore, a chave do meu nó. Então, outra coisa que a gente vai ter é que estes caras, elementos da árvore, a gente vai chamar de nó. E todo nó, dependente de onde está, ele vai ter uma chave, que a gente chama de chave de busca. Vou botar uma entre parênteses, porque às vezes eu tenho um nó que guarda mais de uma chave. E a gente vai ter isso também, tá? Isso já é spoiler. Tá? Independente do que eu vou guardar lá dentro, eu vou ter que precisar de uma chave de busca. O que é essa chave de busca? A chave de busca é o que vai trabalhar na organização, na ordenação dos dados dentro da minha árvore. Certo? Então, chave de busca ela vai servir para deixar os dados ordenados. Por que isso? Porque o mundo externo à computação, ele por natureza ele é desordenado. E a gente, enquanto desenvolvedores, tem que dar uma certa ordem para o resultado que o cliente nosso quer. Ele quer as coisas em ordem. Você vê? A lista de frequência está ordenada, alfabética. O número de matrícula de vocês é ordenado. O CPF de vocês não é ordenado. Né? Então, vocês não sabem como é que é criado, como são criados o número do CPF. E não é sequencial. O número da placa do carro também não é ordenado. Ou ele é semi-ordenado. Né? Porque começa com 3 letras, seguida de um número, seguida de uma letra, seguida de 3 números. 2 números. Sei lá, agora já sei. Né? E esses 2 números, essas 3 letras, não é uma ordem. A, B, C, 0, 0, 0, AAA, 0, A,
001, 02, 03. Não é assim que são geradas elas são distribuídas. Então, por isso que não é ordenado. Mas o número de matrícula de vocês é ordenado. Tem uma sequência. Né? Então, a gente espera algumas coisas. Bom, então, uma árvore é composta por um conjunto de nós. Né? Nenhum de nós. Existe um nó principal, que é o nó R, que a gente chama de raiz. Esta raiz, ela pode conter 0 ou mais subárvores. Isso quer dizer que eu tenho o conceito de árvore vazia. Que ela é representada quando o nó igual a nulo. Lembra? Então, quando a gente cria um nó, uma das coisas é apontar para nulo, para dizer que as subárvores são vazias. Então, isso vai acontecer sempre. Criou o nó, ponteiros apontando para nulo. Acabou. É um ponteiro, primeira coisa, cria apontando para nulo. Ah, eu não preciso alocar o ponteiro, mas aponta ele para nulo. Para quê? Para a gente evitar problemas. Coloca isso como regra, não vai prejudicar em nada. Porque a gente já viu a aula passada que uma linha não vai fazer diferença de contagem na quantidade de tempo, né, de custo do programa. Né? Então tem que saber como é que aquele programa executa para entender se ele é da ordem logarítmica ou se ele é da ordem exponencial. O pessoal, o professor, só não vinha a aula passada, está gravado. Uma hora eu vou soltar isso. Que realmente eu fui meio preguiçoso está gravando. Né? Mas enfim, tive que resolver algumas coisas. Então, esses nós, raízes da subárvore, são ditos filhos do nó pai, no caso do R. R porque é de raiz, ou de root. Tá? Então, filho são os nós, são as subárvores diretas. Cada uma subárvore também é uma árvore. E se ela é uma árvore, por isso a recursão, se um filho que é uma subárvore, é uma árvore, significa que o filho é a raiz da sua árvore. Então, dali para baixo, ele é a raiz. Ele não é a raiz da árvore como um todo, mas ele é a raiz da sua subárvore. Certo? Então, toda subárvore é uma árvore. Por isso a gente tem o conceito de árvore vazia. Quando a raiz é nula. Beleza? Confortável para vocês? Bom, se eu pegar uma definição qualquer, né? Então, eu posso entender que o único nó é uma árvore. Dentro dessa ideia. Tá? Inclusive, se eu não tiver um nó, também é uma árvore. 0 nó também é uma árvore. Tá?
Então, suponha que N é um nó qualquer da árvore. E T1 a TK sejam árvores com raízes, está errado raiz ali, N1 a NK, respectivamente. Então, eu tenho, podemos construir uma nova árvore, tornando N a raiz de T1, de T2, de Tn, quantas vezes eu quiser. Então, se N é a raiz de T1, T2, TK, então T1, T2 e TK são subárvores de N. Neste caso, então, eu vou ter N1, N2 e NK como filhos do nó. Então, quando vocês olharem lá, né, lá no quadro, vocês vão ver que N é um nó. N, estou representando lá por pai. E T1, T2 e T3, TK, sejam as árvores lá, filho, 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 certo? Só que, nestes filhos, eu vou colocar, pode ser que eu tenha uma subárvore em cima de filho. Então, neste caso, eu estou colocando como raízes, primeiro filho N1, o segundo filho N2, o terceiro filho N3. Então, N1, N2, N3 são raízes dessas subárvores. Então, eu posso construir, e o que ele está dizendo? Que eu posso construir várias árvores e juntá-las em cima de uma raiz. Então, o que eu estou dizendo é que eu posso fazer isso aqui. Ó. Olhem para cá. Aqui. Espero que pegue direitinho. Então, eu posso pegar isso aqui. Ó. N. Chamar de N0. Posso pegar N1. Isso é uma outra árvore. Eu posso pegar N2. Isso é outra árvore. Posso pegar N3. Isso é outra árvore. Não tem problema. Eu posso fazer isso aqui. Juntar árvores. É isso que a gente está dizendo. Sejam essas árvores quaisquer, tá? Inclusive N4, ser uma árvore assim. Inclusive, ser uma árvore vazia. Tá? Então, supondo que eu tenha várias subárvores, se eu considero este cara como nó pai deste cara, o nó raiz desta subárvore, então esta árvore passa a ser minha subárvore. É isso que a gente está dizendo aí. Tudo bem? Significa que eu posso juntar árvores dentro da estrutura que a gente está conversando. Calma, rapaz. Vai morrer aí, não. Tudo bem? Tá? Então, esta é uma operação que pode acontecer, de juntar várias árvores. Eu tenho, esquematicamente, várias formas de representar a árvore. Tá? A mais utilizada é aquela que está lá no quadro, mas existem outras formas. Tá? Por que existem essas outras formas? Porque tem aplicações para isso. Né? Por que aplicações para isso?
Porque olha só, se eu pego, como é que eu coloco uma árvore dentro de um texto, uma linha de texto, né? Dentro de um arquivo. Quero gravar a minha árvore dentro do arquivo. Então, eu posso dizer lá, né, que a minha árvore tem esta organização. E aí, com isso, quando eu leio do arquivo, eu consigo construir essa árvore. Tá? Então, a visão esquemática de uma árvore, em forma de grafo, ela é só uma outra visão. Isso quer dizer que eu posso representar meu grafo desse jeito também, que é uma outra estrutura. Bom, isso eu acabei de falar, né? Então, eu posso esquematizar a minha árvore visualmente daquele jeito, ou, se eu quiser guardar, né, dar persistência na árvore em arquivo, posso gravá-la daquele jeito. Isso faz sentido? Muito sentido. Tá? Porque a gente vai lidar agora com muitos dados, de forma que eu não consigo guardar todos os dados na memória principal. Então, eu tenho que guardar na memória secundária. Ou seja, num disco, numa nuvem, etc. Um pendrive. Beleza? Bom. Supondo que eu tenha uma árvore T qualquer, e V seja um nó dessa árvore, tal que V pertence a esta árvore. Eu vou chamar de T de V como sendo a subárvore de T que tem V como raiz. Não significa que, se eu pegar lá, por exemplo, N2 é um nó da minha árvore lá, certo? Então, T de N2 significa que é a subárvore cuja raiz é N2. É isso que está sendo dito lá. O grau de saída do nó V é o número de subárvores que ela possui. Então, por exemplo, a árvore N1 tem grau de saída 2. O grau de saída de N2 é 4. N2 é 4. O grau de saída de N3 é 3. Mas o grau de saída de N0 é o grau de saída dentre todos os seus nós. Então, se não existisse lá o N4, o grau de saída de N0 seria quanto? 9. Não. Quase isso. Olha só, vamos supor que não tem esses dois. Então, o grau de saída de N0 é 3, 3 filhos. Mas o grau de N0 é o maior dos graus, então seria 4. Ok? Então, significa que ela poderia ter mais um filho. Então, grau de saída é quantos filhos ela tem. Grau dela é quantos filhos ela pode ter. Pode vir a ter. Então, este aqui tem 2 filhos, mas ele poderia vir a ter 4. Por quê? Porque eu tenho alguém que já me diz que tem 4. Neste exemplo. Tá? Se eu tenho
um pai em comum entre duas subárvores, estas duas subárvores, as raízes dela são irmãos. São chamados de irmão. Normalmente, a gente não usa esse termo de irmão, em exceção a 2 ou 3 árvores, que a gente vai usar a ideia de irmão, de pai, de avô, de tio. Tem uma árvore que a gente precisa usar tudo isso: irmão, tio, pai, avô. A gente não usa sobrinho, mas a gente usa tudo isso, certo? Porque eu dependo de saber como é que está o meu irmão para saber o que eu vou fazer, né? Então não dá para ficar brigando com o irmão. Então não brigue com seus irmãos. Deixa para brigar só no final de AIB2. Tá bom? Então, vamos olhar aqui. Então, o grau de saída de B é 1. O grau de saída de A é 3. Tá? O H é filho de D e pai de I, J, K. E os nós, cuja todos os filhos são vazios, são chamados de folhas, ou nós terminais. Então, é um filho, é um nó, tá? Cujo todos os seus filhos são vazios. Por que todos? Porque depende do grau da árvore. Nesta árvore aqui, o grau da árvore é 3. Por quê? A maior saída é 3. Então, tem grau 0, grau de saída 0, mas significa que se ela tem grau de saída 0, ela é uma árvore, né? É um nó folha. Entendeu? E a ideia de ascendente e descendente. Então, se eu estou embaixo, eu sou descendente. Se eu estou acima, né, eu sou ascendente. O nó que não tem descendente, ou tem grau de saída 0, é o nó folha. O nó raiz é o nó que não tem ascendentes. E a raiz é uma preocupação nossa quase sempre. Porque ela pode ser tanto folha quanto raiz. Primeiro nó vai ser um nó folha, mas tem que ser um nó raiz. Então, lembre-se disso. Sempre. Raiz é um caso especial, que ela também pode ser folha. Tá? Bom. Caminho. Caminho é de N1 a NK, onde N1 é o nó antecedente a NK. Ou seja, ele está acima. Então, entre N1 e NK, eu posso ter uma sequência de nós. Esta sequência de nós, tá? Eu vou chamar de caminho. Então, se eu vou... Deixa eu voltar aqui de exemplo. Se eu quero sair de A até K, qual é o meu caminho? É A, D, H, K.
Se eu quero sair de A até G, se eu quero chegar em G, eu tenho que seguir esse caminho, A, C, G. Eu não posso ir por D, porque D não é ascendente de G. D de dado só é ascendente de H. Então eu não consigo, a partir de D, chegar em G, porque ele não está no caminho. Então eu tenho que olhar os meus ascendentes. Ok? Bom, e o comprimento do caminho é o número de nós do caminho menos 1. Então, qual o comprimento de chegar de A até K? É 1, 2, 3, 4, menos 1, 3. Então, o comprimento de A até K é 1, 2, 3, 4, menos 1, 3. Bom, então, um caminho em uma árvore T qualquer é uma sequência de nós, de V1 a Vn, dá o quê? Para cada par V de I mais 1, V de I é o pai e V de I mais 1 é o filho. Significa que eu não tenho um caminho subindo, eu tenho um caminho descendo. Tá? E o comprimento vai ser N menos 1. O nível, veja, o nível do nó, V, é o número de nós no caminho da raiz até V. O cara achou agora, sabe? Estava lá esperando. Pô, ninguém apareceu. Deixa eu olhar aqui. Tá escrito. Não, hoje é. Certo? Então, o nível do nó é o número de nós no caminho da raiz até o V. Sendo que o caminho tem o nível menos 1, né? Tem o tamanho menos 1. Então, quando é que eu saio do pai para o pai? Qual o nível dele? 0. Porque do pai até o pai é um caminho, é um nó só. O caminho é um nó menos 1, quantidade de nós menos 1. Então o caminho é 0 e o tamanho do nível é 0. O caminho ali de chegar, deixa eu voltar aqui que fica mais fácil. Então o caminho para sair de A até A é 0. O nível de A, então, é 0. O caminho para chegar a D é 1. Porque vai passar por 2 de nós, menos 1 é 1. O nível do nó D é 1 também. Ok? Tudo bem? Então, nível e caminho é a mesma, vai dar o mesmo número. Opa! Bom, a ordem dos filhos em uma árvore pode ou não ser significativos. Então, significa que nem todas as árvores vocês vão enxergar do mesmo jeito. Então, não é igual uma lista que eu vou ter o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto. Não é sequencial. Depende da árvore. Vocês leem a árvore de um jeito ou de outro. Apesar dos conceitos serem o mesmo. Tá? Então, não confundam
árvores com árvore binária, com árvore binária de pesquisa. Então, árvores são árvores. Árvores binárias significa que ela tem nível, ou que ela tem grau 2. Árvore binária tem grau 2. Árvore binária de busca ou de pesquisa é uma árvore que tem grau 2 e que tem uma determinada organização. Então, árvore binária tem grau 2. Árvore binária de busca é uma árvore binária que tem uma organização de inserção e remoção. Então, por exemplo, a RIP é uma árvore que tem grau 2, ou seja, é uma árvore binária, mas que é diferente da árvore binária de busca. Então, cuidado quando o professor Edson falar, olha, essa aqui é uma árvore binária. Aí você tem que perguntar, mas é árvore binária de busca? Isso pode ser pegadinha em concurso público. Aliás, vai ter concurso para a UFAM, viu? Se vocês quiserem ser funcionários da UFAM, pode ser interessante. Ah, você é administrativo da UFAM? Pode ser. Já está aqui dentro mesmo, já ganha o dinheirinho, já não precisa ficar saindo e voltando do trabalho para... Aí o teu chefe libera para assistir às aulas. Né? Só visão. E até então não sou eu que vou fazer a prova. Já é um ganho para vocês. Olha. Não me chamaram até agora. Bom. Considere que se A e B são nós irmãos, A está à esquerda e A está à esquerda de B, então todos os teus descendentes da esquerda de B, todos os seus descendentes estão à esquerda de B, e todos os descendentes, está mal escrito isso aí, deixa eu tentar explicar aqui. Supondo que eu tenho C e D, certo? Então, C está à esquerda de D. Então, toda essa árvore C, ou seja, C e seus descendentes, também estão à esquerda de D. Esquerda, né? Tá. Todos os descendentes de D e D estão à direita de C. Então, por que isso? Porque eu posso caminhar. Vai fazer o caminho do filho mais à esquerda. Então, mais à esquerda. Então, ele vai caminhar para C. Eu quero pegar o mais à esquerda de C. Então, vou pegar B. Se é filho de B, então, também está mais à esquerda de C. Isso eu vou garantir. Não vai estar à direita de C. Certo? No gráfico parece interessante, né? Mas lembre-se, o algoritmo de vocês não consegue olhar o gráfico. Vocês têm que representar isso no caminhamento. Certo? Bom. Existem diversas formas de percorrer ou caminhar em uma árvore. Diversas. As mais comuns são a ordem pré-fixada ou pré-ordem, a ordem infixada ou central
e a ordem pós-fixada ou pós-ordem. Para todas elas. Então, a ordem de caminhamento, se T é uma árvore vazia ou nula, então a lista de caminhamento é nula. Se T é uma árvore que tem um único nó, certo? Então, esta lista de caminhamento, de percorrimento, contém apenas este nó. E eu tenho que olhar que o tratamento para os filhos são diferenciados. E como é que são esses caminhamentos? A gente vai ver agora. Bom, eu quero listar todos os elementos. Então, o que é um caminhamento pré-ordem? Dado uma árvore, certo? N é a raiz dessa árvore, tá? Eu vou colocar na lista este N e para cada filho da esquerda para a direita, eu vou executar recursivamente a pré-ordem desse filho. Para cada, significa que eu tenho o que aqui? Um laço. Certo? Para cada filho. Então, se eu pegar, deixa eu ver se tem aqui. Se eu pegar esta representação de árvore aí, certo? Como é que é o caminhamento pré-ordem? Ele está dizendo que eu coloco o nó e depois para cada filho. Então, recursivamente. Então, recursivamente, eu vou ter lá, como na pré-ordem, eu vou ter lá, eu visito o filho, coloco o filho, depois para cada filho eu coloco, da esquerda para a direita, eu vou colocando. Então, a minha lista vai ficar A. Isso. Então, o que eu vou fazer? B. E depois de B? Quem é que vem ali? Ó, A, que eu coloquei. E depois de B? Certo ou está errado? É C ou é E? Eu já disse que é, mas ninguém mais disse que é. E os outros? É C ou é E? C. Quem levanta C aí? Só 2? E é? Só 4? E os outros? Tem que caminhar. Ou é C ou é E. Qual é a dúvida? Olha o algoritmo. Recursão. O que diz o meu algoritmo de recursão?
Eu, pré-ordem de um nó, eu vou inserir na lista o cara e para cada filho. Então, eu passei o A, coloquei o A. Para cada filho, eu chamo B. Coloquei o B. Vou inserir o B. Para cada filho. Quem é filho de B? É. Pré-ordem de E. Insere o E. Insere na lista o E. Depois, para cada filho F de E. Quantos filhos F de E existem? 0. Então, eu não coloco nada. Não executo. Volta. Não executei. Volta. Para cada filho. Eu fiz o filho E. Tem outro filho de B, além do E? Não. Então, volta. Tem outro filho de A? Tem. Qual é? Além do B? C. Então, C. Então, vou chamar C. Coloca o C. Por isso você tem que saber recursão. Depois de C, para cada filho de C. O que eu tenho? O F. Chama o F. Coloca o F. Para cada filho F. Tem? Não. Então acabou. Volta para o C. Para cada filho de C. Tem o G. Tem filho G? Não. Volta. Para cada filho de C. Ainda tem filho no C? Não. Então volta. Volta para onde? Para o A. Ainda tem filho de A? Tem. Qual é o filho D? Então coloca o D. E para cada filho de D. Tem filho D? Tem. H. Então coloca o H. Para cada filho de H. Tem qual? Tem o I. Tem filho I? Não. Volta. Então qual é o outro filho de H? J. Tem filho J? Não. Então volta. Tem outro filho H? Tem. K. K tem filho? Não. Então volta. H tem filho ainda? Não. Volta. B tem filho ainda? Não. Volta. A tem filho ainda? Não. Volta. Acabou. Nesta ordem. Ok? Nesta ordem. Isto é a pré-ordem. E a infixada? Aqui mexer ali. Oi. E a infixada? Como é que é? Esta é a pré-ordem. Vamos olhar lá. A central ou infixada. Se ele é folha, então coloque ele na folha. Se não, eu vou pegando o filho mais à esquerda. E vou executando. Se não é folha, tá? Então, enquanto não for folha, eu vou procurando. Se não acho, pego ele, pego o próximo. Então, olha lá como é que é infixado. Deixa eu voltar. Então, a infixada, ela vai para onde? Ela vai lá, é folha não, é folha não, é folha não. Opa, é folha é, então coloca. E agora? Subo. B. E agora? B tem outro filho? Não. Então sobe. Tem filho? Tem. Então. Peraí.
filho? Tem. Então, C. C tem filho? Tem. Então, F. F tem filho? Não. Então, coloca o F. Sobe. C tem filho? Tem. Então, G tem filho? Peraí, deixa eu ver se estou fazendo certo. G tem filho? Não. Então, G. C ainda tem filho para visitar? Não. Então, C. Não, mas está errado. Isso aqui é pode. É B. É B. A. F. C. G. Depois sobe, já foi A, tem D, H, D tem filho, tem H, I tem filho, tem I, aí volta H, volta J, não tem filho, sobe, K, por fim D. Não tem mais filhos, é isso aí. Essa é infixada. E a pós-fixada? A pós-fixada vai ser A tem filho, tem, então visita B tem filho, tem, B tem filho, não tem outro filho, tem irmão, não, então B. B vai subir para, não tem mais filhos, sobe para A. A ainda tem filho, C, irmão, C tem irmão, tem C. C tem filho, tem, F. F é folha, ok. Então, F tem irmão, tem G. G tem filho? Não. Então, G. G tem irmão? Não. Então, vai para o pai. C. Acabou. C tem irmão? Tem. Então, vai subir para o A. C tem filho ainda? Não. Então, sobe para o A. C tem irmão? Tem. D. D tem filho? Tem. H. H tem filho? Tem. I. I tem filho? Não. Então, é I. I tem irmão? Tem. Então, sobe para o H, tem o irmão J. J tem irmão? Tem. Qual? K. Vai subir para o H e volta para o K. Se ele não tem filho, exibir ele, coloca para cima. Né? K tem irmão? Não. Então, sobe. H. H ainda tem filho? Não. Então, coloca H. H terminou? Terminou. Então, sobe para D. D ainda tem filho? Além do H, tem irmão? Não. Então, coloca D. Sobe. D ainda tem filho? Não. Então, sobe para A. A ainda tem filho? Irmão de D? Não. Então, coloca o A. Então, para a mesma árvore, eu tenho caminho pré, infixado e pós. Para a mesma árvore. Esse é o caminhamento. Tá? São algoritmos diferentes. Tá? São algoritmos diferentes. Então, não é que uma árvore vai, quando você bate a cara, bate o olho nela, ela já vai te dar o resultado. Depende como você vai caminhar. Óbvio que a gente vai inserir da forma que a gente quer para poder exibir da forma que a gente quer. Mas não quer dizer que ela está ordenada. Olha, essa árvore está ordenada. Não. Ela segue as regras de uma árvore X, beleza, então ela está válida. Uma árvore não está necessariamente ordenada ou desordenada. Ela segue a regra do algoritmo X dela. Então, por isso que o curso é Algoritmos e Estruturas de Dados.
A árvore é a estrutura de dados e o algoritmo que vai ler, inserir e remover dessa árvore dá o determinado aspecto que eu quero dela, resultado que eu espero dela. Ok? Tá bom? Dúvidas? Claro que tudo isso aí é ponteiro. Certo? Então, acho que fizeram a ED1 comigo, semestre passado, eu avisei. Antes de começar, faz revisão, exercício de ponteiro.